Aqui, se eu tivesse colocado o seguinte, ainda pegando essa mesma estrutura aqui de baixo, da criança brinca distraída. Se eu tivesse colocado a criança distraída brinca. Ali embaixo, eu vou até colocar aqui de novo para a gente comparar. Ali a gente viu o seguinte, ó, a criança brinca distraída. Aí eu quero saber se aqui, com essa troca, se nós temos a mesma ideia e se temos a mesma função, ok? Essa daqui foi a nossa estrutura original, o distraída. Que as crianças brincam distraídas, descobrimos que é um o quê? Adjetivo. Agora eu tirei distraído daqui e coloquei para logo após o substantivo. Claro que vai continuar sendo um o quê? Um adjetivo. Só que a nossa pergunta é, quem é que brinca distraída? A criança. Eu sei que todo mundo lembra isso aqui, não lembra? Eu sei que lembra. Eu estou falando de novo só para confirmar, mas eu sei que todo mundo lembra. Então, aqui embaixo, quem é que brinca distraída? A criança. Lá em cima, quem é que brinca? A criança distraída. Estão percebendo que tivemos uma caixa, outra caixa, uma caixa, outra caixa? Essas primeiras caixas aqui são as caixas de quê, pessoal? Do sujeito. Caixa do sujeito e caixa do sujeito. E aqui nós temos a caixa de quê? A caixa do predicado. Predicado e predicado. Então, olha que o adjetivo, que pode ser o quê? Fala para mim, muito bem. Pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Olha que o adjetivo só pode fazer referência a quem? Ao substantivo. Esse adjetivo está morando na mesma casa do substantivo a qual se refere? Não está. Então, se não está morando na mesma casa, pode ser adjunto adnominal? Está junto, junto, junto? Não, não pode ser adjunto. Então, esse adjetivo aqui está funcionando como predicativo. Tudo bem? Só que aqui, na estrutura de cima, o adjetivo já apareceu morando na mesma casa do substantivo a qual se refere. Então, se está morando na mesma casa, já não pode ser o predicativo, porque o predicativo vai aparecer junto ou longe? Longe. Observem que aqui nós estamos falando de um predicativo que diz respeito a quem, pessoal? Ao sujeito. Então, estamos falando de predicativo do sujeito. Aqui, a criança distraída brinca, o adjetivo morando na mesma casa do substantivo a qual se refere. Tá junto, junto, junto? Tá. Então, esse adjetivo aqui só pode estar funcionando como um o quê? Um adjunto adnominal. Era adjetivo lá, continua sendo adjetivo aqui. Aqui funciona como predicativo do sujeito e aqui funciona como adjunto adnominal. Na estrutura de baixo, a criança brinca distraída. Nós podemos afirmar que a criança brinca e a criança está distraída. O predicativo não me dá uma característica permanente, inerente daquele sujeito. O predicativo do sujeito me dá uma porque o adjetivo serve para caracterizar. Então, o predicativo, o adjetivo, na posição de predicativo do sujeito, nos dará uma informação o quê? Uma informação transitória. Uma informação temporária. Uma informação momentânea. Então, eu estou falando para vocês que essa criança é distraída? Não, eu estou falando que ela está distraída. E é por isso que é predicativo, porque de forma subentendida aparece o quê? Um verbo de ligação. Tudo bem? De forma subentendida aparece um verbo de ligação. Ali em cima, a criança brinca distraída. A criança distraída brinca. A gente vai entender que a criança é distraída. Então, aqui nós temos uma informação momentânea? Não. Aqui nós já temos uma informação o quê? Uma informação permanente, ok? É uma característica inerente daquele ser. É uma informação permanente, é uma característica inerente. Eu não estou falando que a criança está, eu estou falando que a criança
é distraída. Tudo bem até aí? Então, vamos voltar para a questão. Já tinha até esquecido da questão, professora. Tá, mas eu não esqueci não, vamos voltar para esse negócio. Então, aqui, observem que Cristalina estava na caixa do predicado e o examinador pediu para colocar a Cristalina na caixa do sujeito. Era adjetivo, e vocês já sabem, não vão esquecer nunca mais na vida. O adjetivo ou será adjunto adnominal ou será predicativo. Nesse caso, o adjetivo está morando na mesma caixa do substantivo a qual se refere? Não. O substantivo está no sujeito e o adjetivo está no predicado. Então, se não está morando na mesma casa, não pode ser adjunto, porque não está junto. Se não está morando na mesma casa, então essa palavrinha aqui funciona como o quê? Predicativo. Predicativo do sujeito. Tudo bem? O examinador pediu para colocar lá em cima. E agora, está morando separado ou está morando na mesma casa? Na mesma casa. Quando estava separado era predicativo. Tá bom, professor, eu já sei. Tá bom, eu estou repetindo só para ficar memorizado. Aqui, quando mora na mesma casa, já não é predicativo, passa agora a ter a função de quê? De adjunto adnominal. Então, acabamos de lembrar ali naquela questão que o predicativo me dará uma informação permanente ou transitória? Me dará uma informação transitória. E o adjunto já me dará uma informação o quê? Permanente. Então, aqui é transitória e aqui é o quê? Permanente. Vamos então responder o que o examinador perguntou? O examinador disse que não haverá modificação com relação à estrutura, que não haverá alteração o quê? Sintática. Mentira. Lá era o quê? Predicativo e aqui é o quê? Adjunto adnominal. Então já mentiu. Houve alteração sintática? Houve. Mas essa alteração sintática promoveu alteração semântica? Sim. Porque lá estava falando que a necessidade emerge, que a necessidade está cristalina. Aqui embaixo está falando que a necessidade é cristalina. Então, aqui embaixo a informação era transitória, era momentânea, e lá em cima a informação já ficou o quê? Permanente. Então, a estrutura mudou? Mudou. E a ideia mudou? Mudou. Houve tanto alteração sintática quanto alteração semântica, ok? Então, questão certa ou errada? Horrível, ordinária, mudou tudo. Então, olha que a gente primeiro teve que fazer a análise o quê? Morfológica, para depois descobrir o aspecto sintático e o aspecto semântico, ok? E isso é que é legal em concurso público, eu também acho. Porque o examinador, ele trabalha com tudo junto e misturado. Ele quer saber se a ideia é a mesma, se a ideia mudou, se a estrutura é a mesma, se a estrutura mudou. Normalmente, os examinadores não pedem muito a denominação morfológica. Principalmente CESP, ESAF, até mesmo a Funiversa não tem o hábito de pedir as denominações morfológicas, tá? A banca IADES vira e mexe e pergunta. A banca IADES a gente sabe aí, né, que é uma ramificação da Funiversa, tem um perfil parecido, os alunos estão achando difícil. Eu acho que ainda é uma prova inocente, ainda não conseguiram realmente atingir o nível de maturidade, por exemplo, do CESP. Claro, é uma banca nova, não é? Mas não é uma banca tão inteligente, não. Então, aqui, morfológica, a gente está exatamente... o que eu estava falando é que os examinadores normalmente não pedem um aspecto morfológico, tá? CESP, ESAF, Funiversa normalmente não pede. Mas só que a gente precisa ter conhecimento da morfologia para responder uma questão como essa. Saber a sintaxe e a semântica. Ok? Então, acho que até aí ficou organizada a ideia. O quadro ficou muito bonito, muito organizado, mas aí é bom que vocês podem voltar, mandar que eu fale de novo, cala a boca, professora. Então, aí fica legal para vocês assistirem. Então, beleza.